Bem, turma boa, hoje aqui em mais uma edição do Vozes do Horizonte, nesse bate-papo com o doutor, eu tenho a honra e a satisfação. Essa é uma honra e satisfação maior ainda, viu? Porque o Henrique César é um amigo e irmão, graduou-se em medicina comigo pela Universidade Federal do Ceará. Tenho um privilégio e a honra de ser amigo não só dele, mas de toda a família e vice-versa. O Henrique também é amigo de toda a nossa família e hoje, não só pela nossa amizade, mas só a nossa amizade já dava um podcast, viu, Henrique? Já dava resenha muito aqui. Só as histórias do futebol, lá da faculdade, e as outras resenhas já davam um bate-papo aqui que ia ficar para os anais do podcast. Mas não só por isso, mas principalmente hoje, pelo nível de conhecimento que o Henrique agregou na sua formação. O Henrique hoje é um traumato-ortopedista, né, com pós-graduação, com doutorado, professor universitário. Hoje ele leciona na Universidade Federal do Ceará e, para além disso, gestor público, trabalhou aí em vários hospitais privados, ainda trabalha na parte administrativa de hospitais privados. Hoje ele está muito no braço do ensino, né, Henrique? Está muito no braço de fomentar o ensino às pessoas que queiram, né, angariar mais conhecimento para ir para o mercado mais preparado. E, assim, assunto aqui a gente tem demais, né? Era o meu parceiro de zaga na faculdade. Aliás, a principal coisa no meu currículo, né? A principal coisa no meu currículo é ser seu companheiro de zaga. A zaga da faculdade era doutor Alexandre e doutor Henrique César. Não passava ninguém, podia passar a bola, viu, negada? Mancava, ficava. Você era o clássico, eu era o que batia, por isso que fui fazer ortopedia, né? E aí a gente está hoje nesse bate-papo, Henrique. Eu fiquei muito assim, queria lhe trazer logo para a gente conversar um pouquinho, porque eu quero tratar de um assunto extremamente importante, na minha visão, enquanto homem público, enquanto profissional de saúde, enquanto militante da vida pública, que é o sofrimento e o grande gargalo que, na minha opinião, hoje, um dos maiores gargalos do estado do Ceará, está justamente na área desse rapaz que é a traumato-ortopedia. Hoje, para você conseguir resolver uma fratura simples na sua cidade, lá uma criança, adolescente, adulto, quebrou um braço, precisa operar, está feita a confusão. Lá se vai pedir ajuda ao João, o Pedro, a Maria, o Zé, enfrentar filas mil, e não há, na minha visão, por parte do governo do Estado, uma política pública eficiente para minorar, não estou nem dizendo para resolver, Henrique, eu quero só minorar o sofrimento da nossa população. A partir disso, a gente tem provocado o Henrique, a gente conversa muito aí nos bastidores, sobre a possibilidade de a gente irá fazer isso, Henrique. Você será uma das pessoas que irá nos orientar e nos dar retaguarda, não só de orientação técnica, mas também de rede de relacionamento, que nós iremos implantar no município de Horizonte a traumato-ortopedia e resolver uma boa parte daquele drama social que é você ter na sua casa uma fratura no braço ou em outra parte do corpo, esperar 3, 4, 5, 6 meses, apelando aí para alguns amigos para ver se consegue resolver. Então, assim, para quem não conhece o Henrique, ele vai se apresentar um pouquinho, mas a principal característica dele é a nossa amizade. E repito, o principal valor do currículo é ser seu companheiro de zaga e não só isso, ser seu colega de turma, esse cara que não baseado nisso, é que é um grande médico, sem sombra de dúvida, e pode perguntar a qualquer um colega de turma que venha aqui no podcast daqui, Vozes do Horizonte. O melhor médico disparado da nossa turma como generalista. Que é um cara que se formou exatamente para cuidar de gente, conhece todas as áreas do segmento, conhece inclusive traumato-ortopedia, que pelo menos lesões mais simples, óbvio, aprendeu isso na sua formação e que vai ao encontro, Alexandre, do que eu acredito do que essa especialidade. Ela, na realidade, é uma área básica da medicina, como é ginecologia, como é pediatria, como é clínica médica. Então, um município que tem 75, 70 mil habitantes como Horizonte, não ter uma resolução numa área básica, que a área vai desde o trauma, que é uma doença atual, uma doença da sociedade, claro, né, o pequeno trauma, até o grande trauma, pelo menos fazer a gestão desse grande trauma na chegada desse paciente ou dessa pessoa em ambiente hospitalar, até a dor nas costas. Quem é que dos seus ouvintes aqui não tem dor nas costas? Até os meninos da técnica aí, alguém já teve dor nas costas aí e que precisa fazer a gestão disso daí, e essa área de atuação é necessária, passando também por uma doença orgânica como a osteoporose, que leva a grandes demandas, você lá
no Instituto do Idoso, que você apoia, na Casa do Idoso lá que você apoia, quantas pessoas você tem que fazer esse trabalho e que não tem a retaguarda de alguém que seja da área de atuação, porque no município tão relevante como Horizonte, isso não acontece, isso não existe. Então, o primeiro entendimento é que ortopedia é uma área básica e parabéns e conte com um apoio não só meu, porque eu mais com obrigação como irmão, mas certamente de toda a sociedade cearense de ortopedia em introduzir e fazer o possível para facilitar o município de Horizonte quando você tiver essa possibilidade de fazer um grande serviço de ortopedia. E assim, Henrique, a gente conversando sobre essas dificuldades, e o que a gente tem notado por parte dos gestores rapaz, eu não vou meter a mão nesse negócio aí, porque esse negócio aí vai me dar mais problema do que solução. Né? Infelizmente, a maior parte dos gestores enxerga as áreas básicas da medicina como um gasto. Eles não enxergam como um investimento na qualidade de vida e em resolver o problema da população, que é o mais importante, e é para isso que a gente está na vida pública. E quem não está na vida pública para servir, lá não deveria estar. Então, a gente tem bradado muito isso, e essa é uma das nossas grandes bandeiras, que é justamente resolver uma grande parte da traumato-ortopedia do município de Horizonte em Horizonte. Na realidade, isso deveria ser cada cidade. Você tem em Horizonte um potencial financeiro diferenciado. Aqui na região metropolitana, né, a gente tem o Eusébio, que também tem um grande potencial financeiro, até maior do que o do Horizonte. Você tem uma ideia, Henrique? Eusébio recebe mais de 600 milhões ano. Horizonte, 400 e poucos milhões ano. Eusébio não resolve nada de ortopedia. É um grande atraso. Você tem Maracanaú, já resolve. Maracanaú já tem lá, você já opera em Maracanaú. Mas das cidades da região metropolitana, aqui ainda dá e dá a sua contribuição na traumato-ortopedia das que a gente tem conhecimento, eu só vejo Maracanaú por conta que tem o hospital lá que faz parceria com o poder público, que é o hospital da BEMP lá. Mas os outros municípios, zero total. E município com condição financeira. Pra você ter uma ideia, o município de Horizonte, eu brinco muito com o Henrique, porque assim, para a medicina, né, Henrique? Hoje em dia a gente pode dizer que a tomografia está para o raio-x da época do meu pai. Né? Meu pai era médico, já faleceu e tal, mas na época que morava em Crateús e fazia medicina lá, o raio-x era, sim, um grande acessório para o diagnóstico. Hoje em dia, a nossa realidade, obviamente que já é a ressonância, mas para quem não tem nem a tomografia tem que estar como o raio-x era na época do meu pai. Infelizmente, o Horizonte não tem um aparelho de tomógrafo. Se você pegar, onde é que tem aparelho de tomógrafo na região metropolitana? Só tem em Maracanaú, meu cara. É um absurdo completo. Você tem cidades ali, Maranguape, Itaitinga, Horizonte, Cascavel. Tem uma policlínica no Pacajus, mas é uma policlínica do governo do estado para seguir a 9 cidades. A própria cidade, tendo o seu aparelho de tomógrafo, só tem Maracanaú. Né? Eusébio, que é uma cidade de mais de 600 milhões, Aquiraz, nada disso tem. Então, assim, como é que esse monte de gestor que está na região metropolitana vai dar sua contribuição para resolver o problema da traumato-ortopedia, sequer um aparelho de tomógrafo lá no município existe? Xande, antes de comentar isso aí, até muito interessante o que você falou, porque eu sou morador do Eusébio, eu moro no Eusébio e vejo a inépcia dessa cidade em prover saúde para os seus cidadãos. Mas eu queria contar um caso do seu pai, que você falou agora, do Almir, que me emociona muito, foi um dos grandes inspiradores, você sabe disso. E a gente se tornar médico, não só você, mas boa parte da nossa turma, doutor Almir, ouvintes, a gente passava lá e acompanhava nas nossas férias de faculdade, ele lá no Crateús, nos ambulatórios, nas cirurgias. Aí ele atendeu uma leva de menino uma vez no ambulatório, você lembra dessa história? Aí terminou o ambulatório, a gente foi tomar um café ali na sacada da sua casa. Aí o doutor Almir viu passando uma pessoa, ia, voltava em Crateús, é grande, mas não era tão grande assim nessa época. Isso. Ia, voltava, ele notou, aí ele chamou, vem cá, cidadão, o que é isso daqui? Doutor, me desculpe, o rapaz com uma receita na mão, me desculpe, que eu fui na farmácia, ninguém entendeu o que o senhor passou pro meu filho. Aí o doutor Almir olhou a receita, olhou de novo. Irmãozinho, traga de novo a criança aqui que eu não estou entendendo o que eu passei.
Doutor Almir, um grande inspirador. Hoje em dia, isso, a cultura popular, né? Nós médicos somos conhecidos por termos a letra muito feia. E hoje em dia temos a obrigação, inclusive, fica aqui a informação, temos a obrigação de escrever de forma legível. Sim. Mas esse episódio, complementando esse episódio, rapaz, meu filho, aqui, na hora que eu escrevi, só eu e Deus. Hoje, nesse exato momento, só Deus para saber o que é que eu escrevi nesse episódio. E meu pai foi um desses caras aí, Henrique, como você muito bem falou, que entendeu, sempre viveu de saúde pública. Então, assim, eu vivi e convivi a minha infância toda. Eu morei 15 anos em Crateús, né, que é a cidade que eu sou natural, depois vim para Fortaleza, vim fazer medicina, a gente teve o prazer de se encontrar, e o Henrique também passava as férias comigo lá. E nos nossos momentos de férias, uma grande parte, a manhã era dormindo, que passava a noite nas noites dos nossos Crateús, e passava a tarde inteira, até 6, 7 horas da noite, dentro dos hospitais. Então, existia, por nossa parte, né, e pelos estudantes de medicina daquela época, uma sede de conhecimento muito grande. Né? E meu pai, graças a Deus, me ensinou bastante, ensinou o Henrique, enfim, a quem teve a oportunidade, e essa não é a realidade minha, eu acho que quem teve a oportunidade que a gente teve lá no passado, que hoje em dia eu tenho 2 filhas que fazem, uma já é médica, a outra faz medicina, e não tem mais essa grande facilidade de conhecimento através desses acompanhamentos, que hoje está tudo um pouco mais dificultado. Né? Além da dificuldade, Alexandre, os serviços estão, por incrível que pareça, mais parcos. É, verdade. Né? Um exemplo que você bem colocou aí, o Eusébio. O Eusébio, uma cidade grande, com IDH alto, entretanto, não presta serviços à população de uma maneira adequada. Pra você ter uma ideia, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que não tem nenhum plano de saúde, que estava com uma situação de cólica nefrética, o popular, pedra nos rins, precisava operar e não tinha como fazê-lo. A turma que a atendeu lá precisava dar alta, porque não tinha para quem encaminhar, ou seja, não tem nenhuma orgânica de fluxo, de processo para uma solução dessa pessoa. Traumato-ortopedia, então, mesmo num município desse tamanho... Mas zero total. Zero, né? Não tem nenhum tipo de... nem atendimento básico. É só ambulatório de dor na coluna. Ambulatório de dor na coluna e às vezes nem feito por ortopedista. Nem feito por ortopedista. Exames complementares, como você bem falou, na ortopedia a tomografia é cada vez mais fundamental. Hoje mesmo recebi um WhatsApp aqui de uma pessoa que está aguardando em filas aí de hospitais públicos aqui de Fortaleza. Por quê? Porque a pessoa que vem do interior tem guarita aqui em Fortaleza. Então, acaba enchendo os hospitais aqui da cidade. E aí essa pessoa aguardando me mandou uma radiografia de má qualidade para a gente tentar resolver por nível privado e não tinha como fazer a tomografia, porque não fez no local de origem, inclusive aqui na região metropolitana é o local de origem dessa pessoa. Então, essa falta de assistência que a população tem... pessoas como você, gestores públicos com a sua capacidade e vontade, sobretudo, exatamente por ter a formação como generalista, entender que cuidar de gente, tentar prevenir é a melhor forma, isso jamais será uma despesa por despesa. Na realidade, você está investindo e no que vai ser mais... vai voltar para a sociedade, claro, em forma de menor gasto de previdência social, essa qualidade de vida para essa pessoa, etc. Então, essa que é como se deve pensar a saúde. Eu vou te dar um dado aqui, Henrique, lá de Horizonte, que é o seguinte. Horizonte agora, né, a população de Horizonte está lá no dia a dia e sabe do que eu vou te falar, mas só para tu poder entender como é que é a realidade, a dificuldade e a falta de visão de futuro, principalmente na nossa área, a saúde na tua área e na ortopedia. Foi inaugurado lá no município de Horizonte um centro de imagem. Na realidade, construíram o prédio. Porque antes você tinha raio-x, endoscopia, eletro, tudo isso em outros ambientes. Aí construíram o prédio e alocaram tudo num canto só, né? Que é uma vantagem, você oportuniza ali todos os exames num local só. Até aí tranquilo, prédio bonito, tal, tudo normal, nada de crítica ou de ponderação de forma a não achar que isso é importante. É importante sim. Mas qual é o grande problema e qual é o grande defeito e qual é a grande falha? Hoje em dia, não se concebe um centro de imagem sem um aparelho de tomógrafo, quiçá um aparelho de ressonância. Então, assim, um aparelho de tomógrafo, eu estive vendo aqui alguns custos, é claro que isso pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas quem está em casa nos ouvindo agora vai ter essa dimensão e essa realidade. Um aparelho desse custa em torno de R$800 mil. Na festa do município desse ano, né, que nós somos completamente favoráveis a você
promover as festas, você gera economia, faz a moeda circular, você tem que fazer os eventos, comemorar com a população os 37 anos de emancipação do nosso município, mas você tem que ter bom senso. Foi contratado um artista de renome internacional que o custo dele para 2 horas de show foi R$800 mil. Então, assim, você deixou de ter, por conta de 2 horas de show, somente de um artista, um aparelho de tomógrafo comprado com recurso próprio. É claro que você ainda tem a janela de ir atrás de emenda e tal, uma série de outras fontes de recursos. Então, essa visão menor é que a gente tem lutado e caminhado contra. Por isso que a gente brada tanto pela mudança lá no município de Horizonte, porque esse tipo de situação não pode ocorrer. E isso também é um reflexo nas outras cidades que ainda não acordaram para esse problema. Por isso que você está aqui hoje conversando com a gente, né? Não só para conversar com outras pessoas, e você que está em universidade, é um profissional da área, tem várias habilidades e tudo, para mostrar que hoje em dia isso não está sendo feito por pura e simplesmente inépcia da decisão política de quem está à frente da caneta para querer fazer. Isso é uma coisa extremamente fácil de ser executada, mas precisa primeiro querer fazer. Então, essa é só para você entender por que a gente não tem um aparelho tomógrafo lá em Horizonte, hoje. E isso eu não digo de hoje, não. A gente não tem há 37 anos. Quer dizer que há 37 anos Horizonte não tinha recurso financeiro próprio para comprar um aparelho e manter, que tem a manutenção? Claro que tem. Então, assim, é só para você ter uma ideia do descaso. E essa é uma realidade que está em toda a região metropolitana, né? Tirando, obviamente, o município de Maracanaú, que eu estou dizendo que lá tem um aparelho de tomografia, é um fato lamentável aí para a gente. Eu diria mais do que inépcia, é uma irresponsabilidade, quiçá uma incompetência brutal. Além dessa locação de recursos que você bem falou aí, de priorizar a saúde, devia ser algo prioritário dentro de uma gestão. Some o custo de quem não fez diagnóstico precoce, por exemplo, vou voltar ao exemplo da cólica nefrética, que culminou numa insuficiência do rim, que culminou numa diálise, que culminou numa pessoa num tratamento cirúrgico, diversas situações ou patologias cirúrgicas, e mesmo ortopédicas, mas cirúrgicas, que culminam em custos muito maiores para essa pessoa. Ainda onera o sistema previdenciário depois. Tudo isso. Então, a não preparação do gestor público, o pensamento só no próprio umbigo ou no imediatismo de ter algum retorno, na minha opinião, é mais uma irresponsabilidade, Alexandre, e uma não preparação do que só inépcia de não fazer. Né? É por isso que acredito tanto em pessoas como você, à frente com a coragem de serem gestores públicos. É muito fácil ficar como eu, né? No meu consultório, dando aula na universidade, sendo gestor do setor de ensino e treinamento da Unimed Fortaleza, eu acho que eu posso falar aqui. Pode, claro. Da Unimed Fortaleza. Ter pessoas como você com vontade, com garra, com gana de fazer o que é certo, o que é para fazer para a população, é que nos incentiva, inclusive, a manter esse diálogo, até como funcionário público federal que sou, com o poder público. E além do que, Henrique, eu conversei esse assunto com o Roberto Cláudio em um outro episódio aqui. O Roberto aqui também nos deu a grata satisfação de bater esse papo com a gente, da possibilidade, e eu acho, no meu entendimento, quem é gestor tem que pensar o município para 20, 30 anos depois, porque todas aquelas sementes alguém vai ter que estar plantando. As que foram plantadas e estão dando os frutos, a gente tem que manter. Não é porque o João fez, a Maria fez, o Pedro fez, que você vai lá destruir um trabalho bom que está tendo um retorno para a comunidade. Né? O que não está legal, você tem que, obviamente, aprimorar e, fundamentalmente, colocar as novas ideias, as novas práticas, as inovações e as tecnologias. E, a partir disso, a gente reforçou muito na nossa conversa com o Roberto, que eu acho que entra, por isso, esse também é um dos motivos de você estar aqui, de você estar dentro da universidade. Então, a universidade ela vai lhe permitir trazer as melhores inteligências do mundo acadêmico para as gestões públicas, entendeu? E, a partir daí, oferecer para a nossa população, especificamente lá de Horizonte, as melhores opções para os gargalos. E esse nosso gargalo que a gente está conversando hoje, eu fico assim, muito triste, porque eu vejo, não estou falando só do município de Horizonte, não, várias cidades que não acordam para isso. Até quando você vai achar normal uma pessoa ficar 3, 4, 5, 6 meses com o braço quebrado, esperando uma fila que não anda?
no hospital público. Quando a gente fala de outras áreas, a gente vai falar aqui de criança, otorrino, cirurgia de adenoide, cirurgia de amígdala, o estado inteiro manda para o HGF. Como é que o estado inteiro manda para... Como é que o HGF vai resolver isso se você tem o otorrino? Horizonte a gente tem um otorrino, a gente tem um anestesista, a gente tem um carrinho de anestesia e não é feita a cirurgia. Horizonte a gente tem um traumatologista, tem um centro cirúrgico, tem um anestesista e não é feita a cirurgia. Então são essas realidades de Horizonte que a gente não só não entende, quando eu digo não entende, eu estou sendo benevolente, eu até entendo, é porque de fato a preocupação com o cuidado com as pessoas e o fato de não querer investir em saúde para sobrar dinheiro para outras áreas que trarão aí, né, nos bastidores se fala em outros benefícios, né, mais voltadas para um umbigo do gestor, do que de fato para a população. Isso é um fato aí que nos move, nos movimenta e nos faz estar sempre nesse processo de buscar, através do Poder Executivo, mudar a vida das pessoas. E assim, como você está também, eu sei que você trabalhou durante muito tempo nos outros interiores e tudo, nessas rodas de conversa, nos bate-papos com o pessoal da ortopedia por aí, e que vocês, obviamente, conversam com os outros gestores, o que a turma fala? Por que a turma não faz de uma forma geral ou nem entra nessa seara? Alexandre, na realidade, até quando a gente compara a realidade de outros estados da ortopedia com a realidade aqui dos interiores do estado do Ceará, nós estamos muito aquém de outros estados que também na região do Nordeste. Na realidade, existe um não entendimento por parte dos gestores ou de alguns gestores públicos, à exceção de algumas cidades, como você mesmo falou, em Maracanaú, mais para dentro do estado do Ceará, Sobral, Juazeiro, que tem alguns serviços mais robustos. Essas cidades, principalmente da zona periférica da capital, em todos os locais, outros estados da região Nordeste, tem uma ortopedia com resolutiva. Não ter aqui nos causa surpresa, estranheza, tanto que as cooperativas de ortopedia lutam por isso, a Sociedade de Ortopedia, que é a Regional Ceará, que eu fui presidente já, tentou travar alguns diálogos com o setor público, exatamente no intuito de minimizar, fazer parcerias para essa solução. Só que, como você bem falou, aí não há vontade. Não há o desejo, não há o planejamento, ou sei lá o que é que há. Mas, repito, a solução dessa área de segmento de área de atuação e a introdução disso como área necessária a uma população de 75 mil habitantes, 70 mil habitantes, é uma condição que sine qua non para existir serviço de saúde. E eu não falo nem ter emergência 24 horas, não. Você tem um traumatologista de retaguarda para fazer os procedimentos cirúrgicos que é o eventualmente mínimo, né? necessários. Como você bem falou, tem carrinho de anestesista, tem ortopedista e tem centro cirúrgico, acabou-se. Né? O restante é vontade do poder público e planejamento para fazê-lo. Então, assim, a gente fica muito, para quem não acompanhou desde o começo, eu sugiro que volte aqui. Eu estou conversando com o Henrique César, que é um ortopedista, né, conhecido nacionalmente, pós-graduado, doutorado, professor universitário, e milita há muitos anos. Eu sei que ele tem hoje ele está na universidade pública e está no setor privado, mas há muito tempo e há muitos anos ele milita tentando melhorar as políticas públicas da traumato-ortopedia, porque, assim como eu, ele acredita que a traumato-ortopedia é uma área básica. Lá em Horizonte, Henrique, para você ter uma ideia, até a ginecologia, a cesariana lá em Horizonte só pode ocorrer até 7 horas da noite. 7 horas da noite para frente, você não pode fazer cesariana. Eu estou rindo porque, macho, olha, é um absurdo tão grande você ser gestor de uma cidade. Combinaram com o menino para nascer, assim, só pode nascer até 6 horas. Ter mais de 400 milhões por ano de dinheiro para gastar no município e você não ter a oportunidade de fazer uma cesariana à noite ou final de semana porque não tem o desejo político de pagar o anestesista. Né? E, enfim, são essas coisas que nos fazem aí achar que Horizonte precisa mudar por muitas coisas, mas principalmente pela saúde. E tendo a oportunidade de ter um profissional da saúde que, no mínimo, conhece o município, a gente está lá há 22 anos, sente a dor da população, tem conhecimento, sabe como fazer, tem amigos, tem parceiros e tem pessoas que estarão juntos para mudar a vida da nossa população, a gente chega a gente se condói com a população, porque estão sofrendo, porque está tendo à frente um gestor que não tem a menor empatia, a menor sensibilidade com esse sofrimento, né?
E só para mudar aqui um pouquinho do contexto, o Henrique também é músico, né? Eu estou aqui na tentativa de aprender cavaquinho. O Henrique toca cavaco, toca guitarra, toca violão, percussão, enfim, é um grande parceiro e estará comprometido comigo a andar pelo horizonte aí para a gente fazer também essa parceria, viu, Henrique? A banda já tá formada. A banda já está formada e você evoluindo no cavaquinho, mas a música é certamente uma paixão que está na sua vida também, agora tocando, mas sempre foi um apreciador de música, mas desde muito cedo. E quem canta os males sempre vai espantar e trazer boas pessoas, boa gente para perto de você, como a vida me trouxe aí o prazer de ser seu amigo. E, mais uma vez, poder admirá-lo aí nessa coragem que tem de ser um gestor público. Eu quero, viu, Henrique, agradecer a você pela presença. Inclusive, aqui eu quero combinar com você uma nova conversa para a gente tratar de outros assuntos, não só da saúde, mas de outras áreas administrativas. Para quem não sabe, o Henrique é um grande gestor de saúde, trabalha muito na parte visionária do futuro do mercado. Hoje ele está nessa área mais no mercado privado, mas ele tem também uma grande visão da parte administrativa da saúde no setor público e certamente dará grandes contribuições para nós, para que nós possamos também ser eficientes com o gasto, né, que nós possamos aí gastar o necessário, mas para que de fato a gente tenha os resultados que a gente espera. Porque também não adianta, né, o dinheiro não dá, é finito. É um bem que você tem que trabalhar de forma muito equilibrada, racional, mas em cima de um planejamento, em cima de números, em cima de necessidades e fazendo acontecer. E você também, em um outro episódio, a gente quer conversar sobre isso, sobre o gerenciamento da máquina dos recursos para aplicação no poder público. Perfeito, Alexandre. É um prazer sempre estar aqui com você e você falou, é um grande desafio para quem trabalha em gestão pública ou privada de saúde. A gestão de saúde baseada em resultado, baseada em qualidade assistencial, porque o recurso, como você bem falou, é finito e ele precisa ser o melhor gerido possível. E na próxima conversa da gente eu trago exatamente umas ferramentas que estão sendo desenvolvidas, inclusive dentro da Universidade Federal do Ceará, num programa de extensão que eu orgulhosamente faço parte, que não é só de coisas de saúde, de outras situações de produção de tecnologias voltadas às demandas de mercado. Inclusive para a gente tocar uma ideia sobre isso e o que a gente pode contribuir na sua eventual e com certeza futura gestão em Horizonte. Se Deus quiser. Meu irmão, muitíssimo obrigado, prazer em tê-lo aqui, fique com Deus. Um abraço na família toda, viu? Nos meninos, enfim, na esposa, em todo mundo. Obrigado, meu amigo, sempre um prazer estar com você. Valeu, fique com Deus, chefe.